convidamos um outro parlamentar, um outro deputado para assumir o microfone da Assembleia Legislativa aqui do Jornal da Rede Alesp. Vamos conversar com Bruno Ganem, ele é deputado do Podemos, e vamos falar sobre o retorno das comissões e também a expectativa da volta presencial. Carol. Boa tarde, deputado. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, obrigado. É um prazer. Deputado, é muito importante nessa questão da retomada dos trabalhos, a volta das reuniões e também das CPIs aqui na casa de maneira online. Qual que é a expectativa, então, do senhor quanto a essa forma de andamento aqui da casa e também para a celeridade das pautas do parlamento? Pois é, a gente percebe que o parlamento ele continua produzindo normalmente. O meu mandato mesmo tem desenvolvido novos projetos de lei num ritmo até acima do normal. No entanto, claro, a tramitação ela fica um pouco mais difícil, então o retorno das comissões é muito importante para que as coisas possam caminhar, a gente ter aí o plenário cada vez mais com atividades, né, para que a gente possa fazer frente aos desafios do nosso Estado, né? A gente tem muita produção, todos os deputados estão aí na casa lutando por suas bandeiras, por aquilo que acreditam. A população nos colocou na Assembleia justamente para isso e o tempo urge, né? Aquela coisa que a gente realmente precisa correr atrás. Então é muito importante esse retorno, presencial ou não, o importante é que a gente consiga fazer as leis caminharem, boas leis, e que elas sejam muito bem discutidas e o resultado final seja melhora a qualidade de vida no nosso Estado. Legal. Deputado, aqui quem fala é o jornalista Daniel Caniato, e tem um projeto que é bem importante, talvez um dos mais importantes para apreciação do parlamento nas próximas semanas, que é a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Gostaria de saber como estão os debates para esse projeto na comissão, uma vez que estamos vivendo uma situação bem diferente, né? Atípica em relação ao orçamento e também às prioridades. Gostaria de escutar a avaliação do senhor. É verdade, Daniel. É um projeto fundamental. Aliás, eu falo que qualquer mandato que quer causar impacto... Desculpa, engasguei aqui um pouco, não sei o que... qualquer deputado que queira causar impacto real, né, na comunidade, dentro daquilo que acredita, ele precisa dedicar aí um esforço enorme para a LDO, para o orçamento, né, e porque é a partir dele que a gente consegue fazer as mudanças mais importantes, né, inclusive... saindo um pouco da LDO, mas entrando no orçamento, a gente conseguiu colocar o ano passado, pela primeira vez no orçamento do Estado, uma rubrica para castração, dentro da minha causa, né? A causa animal, isso é muito importante. O recurso até modesto, 1 milhão, mas eu tenho certeza que é uma sementinha ali que vai gerar muitos frutos para todos aqueles que acreditam na causa animal. E a LDO, ela vem num nível ainda acima, né? Dando as diretrizes. Então, cabe realmente um esforço bastante grande nesses dois momentos do ano. E, deputado, o projeto 350 de 2020, recentemente aprovado aqui pela Assembleia Legislativa de São Paulo, foi um compilado, né, de propostas de autoria dos deputados. E o senhor acredita que teremos novas propostas nesse formato, até mesmo para dar uma urgência, facilitar o... Deputado, o senhor nos ouve? Agora parece que voltou, vamos ver. Ok, eu vou retomar então a minha pergunta. É sobre o projeto 350 de 2020, que foi um compilado de propostas de autoria de vários deputados. O senhor acredita que teremos novos projetos nesse formato para facilitar a aprovação de medidas? Eu acho... Estamos tendo um problema com a comunicação com o deputado Bruno Ganem, certamente deve ser a internet.
ou então os ventos fortes. Mas eu acho que agora o sinal foi restabelecido, Carol. Sim, eu estou ouvindo. Vocês estão ouvindo? Sim, Sim. agora sim, perfeitamente. Legal. Bom, o que a gente percebe, né, que é um modelo muito interessante porque ele já gera uma ponderação geral, né? Porque não dá para a gente analisar um projeto de lei de maneira pontual, né? Como muitas vezes a gente acaba fazendo. Então, peraí, se a gente vai tratar de tal tema, por que não abordar ele de uma maneira mais ampla e chamar todos os deputados a contribuírem, porque eu tenho certeza que cada um, dentro daquilo que acredita, tem algo a contribuir. Então, é um modelo muito positivo, sim. Eu vejo de maneira muito... Quem sabe a gente cria aí uma tendência que, inclusive, pode até se reverberar como essa, né, em outras assembleias, né, um modelo muito democrático. Legal. Deputado, também tem um assunto que o senhor destacou, que é inclusive uma das bandeiras do trabalho que o senhor desenvolve aqui na Assembleia Legislativa, que é defender a causa animal. E a pandemia provocou o aumento do abandono dos bichinhos. Inclusive, curiosamente, hoje, no início do jornal, nós conversamos com um ativista da causa animal que tratou dessas questões. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho esse trabalho que o senhor desenvolve e comentasse sobre esse cenário do abandono dos animais em meio à pandemia do novo coronavírus, deputado. Pois é, isso tem muito a ver com... Tivemos um problema com a comunicação. Daqui a pouco o deputado Bruno Ganem volta a conversar com a gente, porque ele tem uma atuação muito consolidada, viu, Carol, e você que acompanha o nosso jornal, em relação à causa animal. E aí tem muitos projetos de lei que acabam envolvendo esses assuntos e certamente ele vai trazer para a gente detalhes do que vem pela frente, que tem muitas iniciativas que têm por objetivo atender as demandas relacionadas aos animais abandonados, aos maus tratos de animais e também como fazer para facilitar a adoção e também fiscalização desses criadouros que muitas vezes acabam maltratando os animais. Tem inclusive fêmeas, você que não sabe, que acabam procriando sem parar. Enfim, são muitos assuntos e o deputado vai trazer para a gente. Deputado, linha restabelecida, eu gostaria de escutar um pouquinho do senhor em relação ao trabalho que o senhor desenvolve na causa animal. Perfeito. Bom, o que a gente tem visto é que realmente teve um aumento significativo de abandono. Isso a gente, claro, tem um diagnóstico não tão preciso, mas a impressão que a gente tem é que eram pessoas aí que acham que o cachorro ia passar, o vídeo, uma ignorância tremenda. Mas o que eu penso, acima de tudo, é que a gente tem a pessoa que abandona o animal, ela abandona o próprio caráter, abandona, né, enfim, não dá para a gente mensurar o grau de crueldade que é um abandono. Então, o que eu penso? Que a gente precisa de uma sociedade mais humana, independente desse período, que sem dúvidas é um período muito triste em todos os aspectos, mas a causa animal ela precisa ganhar mais e mais força. Por quê? Se a gente quer ter uma sociedade mais humana, a gente precisa mudar a nossa relação enquanto sociedade com os animais, porque é comprovado que as pessoas que têm sensibilidade à dor de um bicho são as mesmas que têm sensibilidade à dor de uma pessoa. E se a gente tiver aí, com certeza, uma sociedade que tem essa sensibilidade maior, automaticamente a gente vai começar a fazer frente a todos os desafios que a gente tem. Então, tem gente que fala, mas tem gente passando fome. Pois é, não é por falta de recurso, não, porque recurso tem de sobra. Né? Se produz alimento muito mais do que seria até necessário. No entanto, as pessoas passam fome. Justamente por trás do abandono dos animais é o mesmo conceito da fome. É o egoísmo das pessoas, é a falta de humanidade. E a gente tem trabalhado bastante
nesse aspecto com conscientização, também trabalhando no âmbito legislativo, mandando recursos, né, para castração, recursos para entidades, para clínicas, para a construção de clínicas veterinárias públicas e gratuitas. Eu entendo que a gente pode ter um mundo muito melhor e, com certeza, respeitar os animais faz parte desse mundo melhor, eu não tenho dúvida nenhuma disso. E, deputado, alguns parlamentares falam de uma possível retomada, né, dos trabalhos presenciais aqui na Assembleia Legislativa. Queria saber do senhor qual que é a sua visão sobre essa possibilidade e também se o senhor acredita que o trabalho virtual possa ser continuado mesmo após a pandemia. Bom, eu acho natural que a gente retorne para o plenário daqui a algumas semanas, não poucas, né? Talvez alguns meses, né? Mas talvez agosto, né? Como tem se falado. Eu acho muito natural isso. Agora, eu acho que a gente tem que ter o foco na boa produção legislativa, seja ela digital, seja ela presencial, isso vem no segundo plano. Qual que é a vantagem do presencial, né? Muita gente talvez não saiba, mas o debate que acontece aos projetos, a gente vê o pessoal lá no plenário debatendo e tal, mas aquilo lá é a ponta do iceberg. Acontece muito mais debate ali lá embaixo mesmo, entre os deputados, no café, nos gabinetes, com a sociedade. Isso eu sinto que está um pouco prejudicado pelo digital, né? Eu sinto que vou dar um exemplo por mim, né? Eu tenho conversado, claro, com alguns deputados, mas são menos deputados do que eu conseguia conversar antes e por menos tempo, né? Ou seja, eu estou conversando menos no parlamento, isso é prejudicial, né? Não é simplesmente botar a cara ali na sessão e dar a minha opinião. O debate, tudo bem que, claro que existe o debate dos projetos de maneira digital também, via WhatsApp, etc. Isso está acontecendo. Mas eu não tenho dúvida que está acontecendo num volume reduzido. Então, a volta é natural. Agora, eu também não tenho dúvida que a ferramenta digital ela vai continuar sendo útil até para a gente conseguir dar celeridade para as coisas, né? Eu acho que é uma ferramenta que ela tem que vir como uma linha acessória ao legislativo. Eu acho que seria muito sem sentido, né? A gente simplesmente ter essa experiência tão intensa e depois voltar ao mundo normal como era antes. Não, vamos absorver o que a gente encontrou de bom, né? O que foi bom, vamos aderir. Eu acho que o parlamento precisa continuar usando a ferramenta digital, mas como uma linha acessória. É isso aí. Está sendo presencial. Legal. Conversamos com o deputado Bruno Ganem, do Podemos, falando sobre o retorno das comissões e também a expectativa para a volta presencial. Deputado, muito obrigado pela participação, parabéns pelo trabalho e boa sorte. Muito obrigado pela oportunidade.